E quais seriam os maiores desafios para quem se propõe a fazer essa transição? Porque eu imagino que não seja algo simples também, né? Mudar de repente tudo aquilo que era acostumado a fazer e agora vai ser diferente. Quais são esses desafios na transição de carreira? Olha, os principais desafios em relação à mudança de carreira são, em primeiro lugar, aqueles relacionados à incerteza, né? Quando a gente começa uma nova jornada de trabalho, uma nova jornada, uma nova carreira, o ponto em que a gente começa não é o mesmo ponto em que a gente deixou a anterior. Então, se Hum, você era um diretor de uma empresa num determinado segmento da indústria e muda completamente a sua carreira para um outro segmento, provavelmente você não vai começar como diretor naquele outro segmento. Você vai mudar, você vai voltar atrás alguns passos. Então, existe um desafio financeiro, e junto com esse desafio financeiro, né, de recomeçar, existe o desafio de angariar suporte das pessoas que estão no seu entorno. Então, seus familiares, seus amigos. É muito comum, eu vi isso nas minhas entrevistas, que a família fique contra a mudança de carreira. Mas por que você vai jogar fora todo esse conhecimento, todo o seu networking, tudo isso que você construiu em prol de um sonho? E essa mesma pergunta é a que a gente deve fazer para a gente. Em prol de um sonho, quanto vale esse sonho? O que esse sonho representa para mim? Então, esse tipo de desafio de obter o apoio dos seus familiares, dos seus amigos, é talvez o mais difícil de ser transposto, mas também junto com ele vem os desafios financeiros. É comum você ter um retorno para ganhos menores do que o que você ganhava na carreira original. Evidente que o desconhecido traz muito medo, né? A incerteza do que virá traz muito medo. Será que eu vou me dar bem nessa carreira? E depois dos 50, a gente tem menos tempo para errar. Se a gente colocar em perspectiva, né? Eu quero ter sucesso. E para ter sucesso, isso requer erros e acertos. Eu tenho menos tempo para errar. Então, o profissional ele acaba tendo que pôr na balança esse tempo de teste. Ele precisa se planejar muito bem para que ele faça os testes, para que ele experimente novas carreiras, mas também que não exceda o tempo necessário para construir uma carreira de sucesso. Então, de certa forma, para que ele possa superar esse obstáculo esse medo da incerteza, né, do desconhecido, esse apoio, essa base de apoio e esse desafio financeiro precisa ser bem estruturados. Quer dizer, ele pode voltar atrás por não ter uma base de apoio, por não ter o apoio da família, por exemplo, se sentir menos seguro em dar o passo. Exatamente, é por isso que no livro eu faço recomendações bem específicas. Na segunda parte do livro são recomendações bem específicas, baseadas em quem viveu essa experiência e baseadas em várias pesquisas que foram realizadas no mundo sobre como lidar com essas experiências, como você se planeja e qual é o modo menos arriscado, né, para você decidir pela sua carreira. Eu construo um roteiro para o profissional que está em mudança de carreira, que pretende fazer uma transição de carreira, para que ele tenha mais chances de sucesso nessa sua transição. Então, por exemplo, a escolha de que carreira eu quero mudar, mas que carreira é a melhor carreira para mim, né? Quais são esses requisitos que eu preciso olhar para que eu faça algo que é consistente com os meus valores, com aquilo que me traz satisfação, que me traga equilíbrio, que eu tenha prazer na rotina do trabalho, mas que ao mesmo tempo me traga chances reais de sucesso, inclusive financeiro. Como que eu lido com os meus parentes? De quem eu preciso me afastar? Como conseguir o apoio de quem eu realmente preciso? Então, por exemplo, em um determinado momento do livro, eu menciono como que a gente lida com os nossos cônjuges e filhos, por exemplo. Então, eles têm muita incerteza a respeito dessa mudança. Por que o papai está querendo mudar de carreira nessa altura do campeonato? É a pergunta. E explicar isso de uma maneira lógica, coerente, trazendo inclusive aspectos emocionais e de satisfação pessoal para dividir com a sua família, não só racionalizar o processo,
é fundamental que eles entendam, olha, o papai está querendo mudar de carreira, por que isso traz satisfação? Por que isso é coerente com seus valores? Porque existem chances reais de sucesso. E nós vamos apoiá-lo nessa mudança, ou apoiar a mamãe nessa mudança, e assim por diante. Então, o trabalho com a família é fundamental. Agora, existem pessoas que vão criticá-lo, que vão tentar mudar o seu rumo, vão colocar dúvida na sua decisão. Em alguns momentos, para que isso não interfira demasiadamente na decisão, é importante dar um passo para trás e se afastar um pouquinho. Né? Não dar ouvidos, porque é muito mais fácil para quem está de fora dizer, não, não faça isso, isso é só um risco. Tal. Mas para você que tem aquele sonho, e aquele sonho tem um valor, é fundamental que você tenha tentado. Tem que ter um compromisso consigo mesmo, né? Um compromisso consigo, com a sua própria felicidade. Então, se você não tiver esse compromisso, quem vai ter? Acaba seguindo seguindo o que os outros determinam, né? E é uma armadilha muito comum. Né? E perigosa, né? Perigosa. Você tomar decisões no final da sua vida profissional ainda baseado naquilo que os outros esperam de você. Ou se pautar na imagem de sucesso do passado, eu preciso atingir um determinado nível de sucesso, às custas da sua felicidade, às custas da sua satisfação pessoal, e pautar a sua decisão nisso. Isso é muito perigoso porque você não vai ter muitas outras chances dali para frente. Um dos entrevistados, na verdade 2 entrevistados deram respostas semelhantes, eles já estavam com mais de 70. Um deles estava se aproximando dos 80. E já estava na sua 3ª empresa, pós-carreira, onde ele tinha sido presidente de uma grande empresa farmacêutica. E quando eu entrevistei, eu percebi que, de fato, eu perguntei, como vai ser agora? O que você vai fazer daqui para frente, aos 79, né, daqui para frente? E eu percebi que, pela resposta que ele deu, ele queria, de fato, perseguir um hobby, que era um dos seus hobbies, né? Os dois, eles tiveram essa mesma resposta. Eu quero treinar mais para tocar na minha banda de jazz. Olha. Quando eu era criança, eu queria ter sido arquiteto, mas pela morte do meu pai, eu não pude seguir essa carreira. Talvez eu comece a desenhar, ou talvez eu desenvolva alguma coisa nessa linha. Então eu documento isso no livro como uma forma de até abrir os olhos dos profissionais mais velhos. A gente não precisa mais da aprovação de ninguém, a gente não precisa mais obter o sucesso financeiro, a produção de beleza, né? Seja música, pintura, poesia, a produção de sabedoria, que é ajudar os outros a decidirem melhor as suas escolhas, a produção de melhores relacionamentos, que é reconectar com familiares, reconectar com a sociedade, reconectar com a sua comunidade e ajudar os outros, pode ser um grande indicador de sucesso também no pós-carreira.